João capítulo 5, versículo 1 a 18, assim nos diz a santa e inerrante palavra de Deus. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: ora, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, clamando a Deus para que Ele ilumine a nossa mente, que a gente consiga compreender a palavra dEle nesta noite. Pai, teu povo se encontra aqui com um só propósito: em cultuar a Ti, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas é chegada a hora, ó Deus, em que os que se encontram aqui estão desejosos de ouvir a Tua voz. Por isso, Pai, pedimos: seja misericordioso conosco nesta noite, mais uma vez, descortine os nossos olhos espirituais, arranque os tampões dos nossos ouvidos, para que a gente consiga ver e ouvir a beleza da Tua palavra, para que nós sejamos exortados nessa noite e saiamos daqui mais fortes na fé do que entramos, saiamos daqui mais conhecedores do Teu poder, da Tua graça e daquele que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. E é no nome dEle, ó Deus, que nós oramos. Amém. Nós vivemos numa época em que o tempo é algo muito precioso. Alguns costumam inclusive dizer que tempo é dinheiro, para elucidar o quão importante é o tempo. Aqui na cidade ao interior, a rotina é um pouco diferente. Nós nos locomovemos mais rápido. Não importa o lugar onde você trabalha em Barretos, com 10 minutos depois do trabalho você está em casa. Pode ser do outro lado da cidade, com 10 minutos você está em casa, talvez com uma variação para mais ou para menos. Mas em São Paulo, logo quando eu cheguei lá em 2020, eu tive que me adaptar, porque lá também o tempo é algo muito precioso, e lá as distâncias não são medidas em quilômetros. Você fala: como assim, pastor? As distâncias são medidas em tempo. Quando você perguntava para alguém qual é a distância da igreja até a sua casa, aí ele não falava em quilômetros, ele falava assim: dá 15 minutos. Por quê? Porque em São Paulo, percorrer 5 quilômetros é completamente diferente do que percorrer 5 quilômetros em Barretos. Você pega um longo trecho na Marginal e um trechinho de 10 quilômetros você faz às vezes com 40 minutos, enquanto aqui você vai para a colina rapidinho, independente da distância. E a nossa relação com o tempo é uma relação de fato limitada, seja ela quanto ao deslocamento no trânsito, seja ela na maneira como nós encaramos as oportunidades profissionais devido à própria passagem do tempo.
e até mesmo a maneira como nós desejamos as coisas na nossa vida. Dependendo da idade, conforme o tempo vai passando, alguns sonhos parece que vão ficando para trás. Sonhos da juventude parece que vão ficando para trás. A gente olha e fala assim: não dá mais tempo de realizar esse sonho. A idade chegou. Alguns costumam dizer, inclusive, que dependendo da idade tem mais passado do que futuro. Mas independente dessas coisas, a nossa relação com o tempo, ela é de fato limitada. Porém, a questão que esse texto que nós lemos nessa noite nos ensina é que em nossa vida o tempo, por vezes, é uma limitação. Se você talvez deixou alguma coisa em casa para fazer, ela não vai fazer sozinha, a não ser que você tenha um daqueles robozinhos que você liga e ele passa pano na casa e varre, mas a não ser que se você não tiver um desse, amanhã você vai ter que limpar a casa. A não ser que você tenha programado a máquina para lavar e secar a roupa ainda está lá no cesto, você ainda vai ter que fazer. Então a nossa relação com o tempo, ela é de fato limitada. Mas para nós, para Jesus, o tempo não é um fator limitante. Não há nada, mesmo imposto pelo tempo, que a dificuldade que o tempo pode trazer, que seja um impeditivo para Jesus demonstrar o tamanho do seu poder. Então, o tempo não é um impeditivo diante de Jesus. Não há nada no tempo que consiga subjugar o poder de Jesus, o Filho de Deus, o Senhor do sábado, o Senhor do tempo. Porque lembra, antes de Gênesis ser escrito, Cristo já estava lá. Antes que Gênesis 1:1 fosse proclamado, criou Deus no princípio os céus e a terra, Jesus já estava lá antes da fundação do tempo. O texto começa indicando claramente uma ligação com o texto anterior. O milagre que Jesus fez, que a gente viu no domingo passado, o segundo milagre que é narrado em João, nós estamos no terceiro nessa noite. Jesus curou o filho de um oficial do rei. E lá naquele milagre, Jesus mostrou que nem mesmo a distância poderia ser um fator impeditivo para a manifestação do seu poder. Jesus estava em Caná da Galileia e o filho do oficial do rei estava em Cafarnaum, a 28 quilômetros de distância. E quando aquele homem foi procurar Jesus, a alegação daquele homem foi: Jesus, meu filho está doente, vão lá em casa para o Senhor curá-lo. Ele acreditava que Jesus de fato poderia curá-lo, mas ele ainda tinha a distância como um fator limitador para a manifestação do poder de Jesus. E qual foi a resposta de Jesus? Pode ir embora, seu filho já está curado, seu filho já está curado, seu filho vive. Então, nem mesmo a distância pode impedir a Jesus, assim como nós vamos ver hoje que o tempo também não pode impedir a manifestação do poder de Deus. As Escrituras nos ensinam que nada pode deter a palavra de Deus. Ele determina no céu e a palavra é cumprida. Ele fecha uma porta no céu e de repente a gente ouve um não. Ele abre uma porta no céu, através do céu ou no lugar onde ele está, e uma porta aqui na terra é aberta por causa do seu poder, da manifestação do seu poder. Agora, o texto que nós acabamos de ler também demonstra algo precioso a nós. Demonstra que o tempo e suas implicações não podem deter a manifestação do poder de Deus na história. Às vezes existem algumas coisas na nossa vida que a gente olha e fala assim: não dá mais tempo. Mas para Deus tudo dá tempo, porque Ele está além do tempo. Talvez existam algumas circunstâncias na sua vida ou pessoas que você olha e fala assim: eu acho que esse aí não muda mais não. Como diz o ditado, cachorro velho não aprende truque novo. Mas nós não podemos duvidar do poder, da vontade de Deus. Quando Deus quer, Deus transforma alguém que antes praguejava contra Ele em um proclamador do Evangelho. Deus transforma perseguidores de crentes em crentes, a exemplo do apóstolo Paulo. Esse homem do texto que nós estamos vendo estava enfermo há 38 anos. Nós não sabemos exatamente a idade dele, mas o texto, João nos informa que há 38 anos esse homem se encontrava enfermo, e agora ele vai ser alvo do poder glorioso do Senhor do tempo.
E você também, talvez, tenha colocado algo diante de Deus há algum tempo. Talvez você se encontre nessa situação. Você tem pedido alguma coisa a Deus já faz muito tempo, e Ele ainda não concedeu. Talvez, ao longo da sua vida, foi você que não ouviu o não dEle. Mas às vezes o não é temporário, não agora, depois. Da mesma maneira como a gente faz com filhos, né? A exemplo, se você tem um filho pequeno, você vira para ele e fala assim, você colocou um bife no prato dele, você fala assim: filho, não usa faca, faca é coisa de adulto. Mas depois, quando ele está com uma certa idade, e ele pega o bife no garfo e rasga assim, você fala: filho, usa a faca. Está vendo como a coisa muda? Deus às vezes também nos diz não em algum momento, porque Ele quer nos preparar para dizer o sim lá na frente, e a gente tem que compreender também essa variação da vontade de Deus. Mas às vezes Ele fala não e pronto, e acabou, e é para sempre. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós podemos continuar nutrindo expectativa com relação a pedidos que são de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, se você tem um membro na sua família que você ama muito e ele ainda não é convertido, você já clamou a Deus e ele ainda não mudou de vida, o que você tem que fazer? Continue orando, continue clamando a Deus, que pode ser que em algum momento na história Deus venha descortinar os olhos dele e ele aceite o Evangelho e tenha uma vida completamente transformada. A palavra de Deus nos ensina e encoraja a crermos no Filho de Deus, porque nem mesmo as limitações impostas pelo tempo podem deter o poder de Jesus, porque foi pela palavra de Deus que todas as coisas que nós vemos foram criadas, e até mesmo as coisas que nós não vemos, porque você não toca na gravidade, mas ela existe. Você não toca em várias leis da física, mas elas existem, e todas elas foram criadas pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. E João nos afirma que Cristo é o Verbo encarnado, Ele é o poder de Deus, Cristo. Então nós veremos nessa noite sobre a verdadeira misericórdia no tanque de Betesda. Esse é o nosso tema, a verdadeira misericórdia no tanque de Betesda, e nós vamos ver isso em 3 partes. A primeira parte, e eu quero destacar para os irmãos, é que a verdadeira misericórdia no tanque de Betesda, Cristo também se mostra aos desvalidos. Quem são esses desvalidos? É o que a gente pode ver do versículo 1 até o versículo 4. E o versículo 1, ele nos indica que depois da estada de Jesus na Galileia, Jesus sobe para Jerusalém. Sobe não no sentido de que ele rumou ao norte, sobe no sentido porque Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar. Então em qualquer outra localidade, quando você vai para Jerusalém, você está subindo. Então por isso que o texto sempre fala assim, subiu para Jerusalém, porque Jerusalém naquela região é o lugar mais alto. E o versículo 1 também indica que a saída de Jesus a Jerusalém é durante uma festa, né? Você acompanhou aí o versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Nós não sabemos de qual festa se tratava, sendo que as 3 principais festas, a festa mesmo, era Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes, as 3 principais festas comemoradas, que o povo de fato ia em peso. Mas Jesus estava ali, e João começa a descrever detalhes importantes sobre o local onde o milagre foi feito. Veja que o local, onde é o local? É no tanque de Betesda, que ficava próximo à porta das ovelhas. Lembra quando você faz aquela leitura anual e você passa lá por Neemias e você vê as portas as portas dos portões da muralha de Jerusalém sendo descritas? Há uma porta ali que é chamada a porta das ovelhas. E o versículo 3 descreve que naquele lugar havia muitas pessoas, e por conta da fama desse lugar ser um local de cura, ficava ali pessoas enfermas, cegos, coxos, paralíticos. É como se as proximidades do tanque de Betesda fosse um corredor daqueles hospitais de pronto-socorro, sabe, do SUS, de cidades grandes, né? Lá em São Paulo a gente tem o Hospital do Cachoeirinha, que são hospitais que atendem grandes demandas de emergência, e aí você fica no corredor ali, e você vê gente quebrada passando, sangue escorrendo no corredor. É de fato uma cena um tanto quanto difícil. Mas o tanque de Betesda
era na verdade uma grande piscina pública. Imagine o tanque de Betesda como uma estrutura que poderia ser lembrada pelos lagos que nós temos ali na região dos lagos, aqui na cidade. Ele não era um lugar de armazenamento de água potável, não era essa a ideia, o tanque de Betesda. Ele era um lugar utilizado para a purificação das pessoas que peregrinavam até Jerusalém durante as festas. O historiador do primeiro século, chamado Flávio Joséfo, ele diz que durante a festa da Páscoa, algo em torno de 2,5 milhões de pessoas passavam por Jerusalém. Onde que ia encontrar água suficiente para lavar a mão de tanta gente? No tanque de Betesda. No tanque de Betesda. Então, imagine um local daquele era necessário para atender muita gente. E era uma grande piscina, e a indicação desses 5 pavilhões que o texto nos fala, é porque ele era dividido ao meio. Imagine um grande retângulo, só que com uma divisão central. E existe a possibilidade também desse lugar ser dividido em 2 patamares, um pouco mais alto e um pouco mais baixo. E o tanque superior era alimentado com água fresca. E quando o tanque inferior ficava sujo e precisava ser alimentado, eles levantavam uma comporta, e então a água que estava a água do tanque superior, que estava levemente acima, ela corria para o tanque inferior, e era justamente nesse momento em que as águas se moviam, e aí o primeiro esperto se jogava dentro. E isso explica a ideia de algo místico que acontecia ali. Vale ressaltar, irmãos, que João, ao relatar essa passagem, João não está afirmando que de fato um anjo ia até ali, movimentava a água e o primeiro a cair era curado. João não está dizendo isso. João está descrevendo o entendimento da época. João está descrevendo o entendimento da época. E devido ao sincretismo presente em Jerusalém, já no tempo de Jesus, podia haver uma forte influência de uma divindade grega chamada Asclépio. Quem pensa em dar um nome a algum cachorro, alguma coisa, Asclépio, a divindade grega. Ele era filho de Apolo, e ele era chamado pelos romanos de Esculápio. Daí vem o nome, sabe aquele símbolo do brasão da medicina? Uma haste com um negócio enroladinho assim, uma serpente, e aí então fala que é o bastão de Esculápio, é conhecido aquele nome ali. E Esculápio, ele era desde aquela época o deus da medicina, e nos rituais que a maioria dos soldados romanos prestavam, eles se purificavam com água. Então veja que este lugar na verdade era um lugar usado por judeus para purificação, mas também com fortes sinais de influência pagã, de deuses pagãos. Naquela época a idolatria tinha dominado completamente. Judeus já estavam adorando a deuses gregos, judeus já adoravam a deuses romanos, e era uma grande bagunça. Lembre-se que nessa época de Jesus, Jerusalém era dominada pelos romanos. Mas então, aquele lugar não era um bom lugar para frequentar, para se estar. Se adicionarmos a proximidade da Porta das Ovelhas, que era o local por onde se passavam os animais para o sacrifício no templo, imagine, quando havia festa, as pessoas tinham que trazer as suas ofertas, ou comprar lá em Jerusalém, e justamente naquela porta, próxima ao tanque de Betesda, era onde os animais passavam. Então era um lugar com odores fétidos, por conta das necessidades que os animais faziam por ali, e aí juntava as pessoas passando, pisando naquilo com a água que saía do templo, ficava aquela lama mal cheirosa, por causa dos excrementos dos animais. E a primeira verdade que eu quero destacar, meus irmãos, é que Jesus, ele vai ao encontro dos desvalidos, as pessoas que estavam à margem da sociedade, pessoas esquecidas devido à sua inutilidade, pelas doenças, pelas imperfeições físicas. Jesus vai a lugares indesejados por nós. E nós aprendemos nesses primeiros versos que podemos crer que Jesus de fato não faz acepção de pessoas. Ele vai ao encontro de pessoas, ainda que seja em lugares indesejados por nós. Jesus vai lá. Vejam, irmãos, o nosso Redentor, ele não se furta a ir em lugares indesejados.
lugares estes que por vezes a igreja e os membros da igreja nós nos furtamos de ir. Precisamos levar a palavra de Deus também aos desvalidos. Existem igrejas que desejam encher-se de novos convertidos, iguais a Nicodemos, com boa posição social, já com uma moralidade exemplar, pessoas que parece que falam assim, gente, ele só falta Jesus na vida dele, o resto já está tudo certinho, ele trata bem os filhos, trata bem a esposa, tem uma família linda, só falta Jesus. Por vezes a gente gostaria dessas pessoas na igreja, não que isso seja ruim em si, porque Jesus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e isso independe, porque essa ordem, essa busca de Jesus é equivalente para todas as tribos, todos os povos, todas as nações, toda a posição social. Deus salva pobre, Deus salva rico, Deus salva pessoas com saúde, Deus salva pessoas doentes, Deus salva crianças, Deus salva idosos já no término da sua vida, Deus salva. Mas Jesus nos mostra que não há lugar em que Ele não possa ir, por pior que seja. Ele visita e tem poder para retirar alguém do pior lugar desse mundo. Não só o lugar, Ele tem poder para adentrar um coração mais perverso e mais pervertido que o pecado possa produzir neste mundo. Jesus entra, e quando Ele entra, há transformação, há purificação. Pense comigo na Cracolândia, lá de São Paulo, que não é um lugar especificamente, é a região onde os dependentes químicos, geralmente de crack, se reúnem ali nas dependências do centro. Pense naquelas pessoas que estão por ali, por vezes esquecidas, não possuem às vezes nem mais nome, não sabem nem mesmo o que é ser chamado pelo nome, não tem mais documento, às vezes não significam nada para a própria população. Muitos líderes políticos, se pudessem, faziam um lugar com muralhas altas, com portões de aço, e colocavam todas aquelas pessoas ali e resolviam o problema da criminalidade em São Paulo e da drogadição também ali naquele lugar. Mas não é assim que as coisas andam. Até ali, Jesus tem poder para ir e mudar a realidade de pessoas, como eu pude experimentar e ver lá em São Paulo. Na primeira igreja que eu trabalhei lá em São Paulo, na época do seminário, a igreja tinha um projeto na Cracolândia. E eu confesso para vocês que a primeira vez que eu tive que ir lá à noite, eu tremi na base. É um lugar de fato assustador. As pessoas são assustadoras lá. Você fica com medo de ser atacado a qualquer momento. A gente descansa porque quando as pessoas das igrejas vão ali, levam marmitas. Então os próprios dependentes químicos mantêm a segurança de quem está ali. Então quem está mais noiadão, quem está mais malucão, eles mantêm afastado para que a comida chegue, para que o atendimento possa ser feito. Mas até mesmo ali, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pode atuar. Não há lugar, não há coração sujo, não há tempo de pecaminosidade que seja um impeditivo para Deus transformar vidas. E neste lugar indesejado, que o versículo 4 fala para a gente, no tanque de Betesda, onde estavam muitos doentes, mesmo nesse lugar onde havia um misticismo neste local, as pessoas acreditavam que um anjo descia, e quando esse anjo tocava a água movimentava, e então, ao agitar da água, quem entrasse primeiro era curado. Você deve já ter percebido que o versículo 4 está entre colchetes na sua Bíblia, não está? Está entre colchetes. O que significa isso? Isso significa que esse pequeno pedaço aqui desse texto, ele não aparece na maioria dos melhores manuscritos do Novo Testamento, mas na dúvida, os tradutores das Escrituras preferiram deixar esse texto aqui. Não significa que ele é um texto mentiroso, não é isso. Até mesmo o que eu já disse, João está narrando o que se acreditava. João não está atestando que essa água de fato movimentava e alguém era curado, não tem nada disso. Mas isso não fere em nada a história que nós estamos vendo, porque no versículo 7 é exatamente a maneira intrigante de cura que o homem enfermo descreve. Olha o versículo 7. Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Agora dos versos 5 a 9, nós vamos ver uma outra coisa.
Nós vamos ver aqui então que do versículo 1 até o versículo 4, o que a gente percebe é que Cristo vai até os desvalidos. Por que Ele vai até os desvalidos? Porque o seu amor transborda qualquer coisa neste mundo. Infelizmente, o amor que a gente manifesta para algumas pessoas, até mesmo as pessoas que fazem o bem para grupos como esse, às vezes o que está por trás é o enaltecimento do próprio nome. Pessoas se dedicam a fazer projetos sociais para mostrar aquilo que faz. E às vezes alguns, são as exceções, até mesmo para receber verbas públicas e desviar dinheiro. Mas a igreja também precisa se envolver nisso. Nós não temos a autoridade de selecionar quem é que é digno de ouvir a palavra do Evangelho, porque você também não era digno de ouvir, porque você era um miserável pecador sem a graça de Deus, e mesmo assim, Deus usou alguém para te convidar para ir à igreja, para pregar o Evangelho lá onde você estava. Você também não merecia, eu também não merecia. Então, quando nós, até mesmo o ato de ouvirmos o Evangelho é sinal da graça de Deus no meio do povo. Então Deus sim, em Cristo Jesus, vai até aqueles que são os desvalidos. Mas, do versículo 5 ao 9, nós vamos ver que Jesus também visita um outro grupo. Que grupo é esse? Os desesperançados, aqueles que estão sem esperança, os desesperançados. Eu quero chamar sua atenção para um segundo aspecto que nós podemos ver no texto. É que Jesus, além de ir a lugares indesejados, Ele visita com graça esses desvalidos. Ele também visita pessoas indesejadas pela sociedade. Diz o versículo 5: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Eu quero também chamar sua atenção mais uma vez para um detalhe no texto, porque a maneira como João relata esse fato não é baseada numa informação humana da realidade. O versículo 6 diz que Jesus, vendo aquele homem deitado e sabendo que ele estava assim por muito tempo, olha o versículo 6, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim por muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Essa palavra aí, sabendo, não significa que Jesus tomou conhecimento porque alguém contou. Jesus está vendo aquele homem ali? Tem 38 anos que ele está aqui, coitado. Não significa que alguém trouxe essa informação a Jesus, que algum dos seus servos entregaram um recadinho para ele, debaixo do braço, assim: Jesus, pega aqui, hora boa para o senhor fazer um daqueles milagres, aquele ali, 38 anos, se o senhor curar esse aí, o seu nome vai ficar grandão aqui em Jerusalém. Ninguém disse isso. Jesus sabia. Por que Jesus sabia? Porque Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Jesus sabia de um modo sobrenatural. Não há conhecimento neste mundo, meus irmãos, que seja escondido do Senhor Jesus. Diante daquela multidão, diante dos enfermos que estavam ali, Jesus sabia das aflições de todos os anseios dos corações. Cada coração das pessoas que estavam ali, Jesus conhecia eles integralmente. Salmo 139, versículo 4 nos diz que ainda a palavra não chega à nossa boca, e o Senhor conhece ela toda. Jesus conhece até mesmo o nosso pensamento. Portanto, irmão, você que está aqui nessa noite, Jesus conhece cada um dos seus pensamentos, até o que você está pensando agora. Ele conhece as suas angústias. Jesus conhece o nó da sua garganta. E às vezes você pode estar rodeado de pessoas, mas os recursos das pessoas são escassos. Talvez você tenha um problema que ninguém que está perto de você pode resolver. Talvez você tenha alguma angústia que ninguém que está perto de você pode falar alguma coisa para aliviar essa angústia, nem mesmo um profissional da área da mente. Mas isso não é o mesmo para Jesus. Ele é o poderoso Redentor, e a Ele nada é impossível. E por Ele ser verdadeiro Deus, agora no texto, algo precioso acontece. Jesus, diante daquele homem, faz uma pergunta que para nós parece um tanto quanto óbvia. Eu falo assim: Jesus, mas
Primeira vez que eu li esse texto, eu falei assim, mas não é possível, o homem está ali no chão, Jesus vira para ele e fala assim, quer ser curado? Mas olha, que para nós pode ser óbvia, mas para o homem não foi, porque quando Jesus perguntou para ele, qual foi a resposta do enfermo? Jesus, eu estou aqui há tanto tempo, mas quando a água se mexe não tem ninguém, eu até vou me arrastando, mas quando eu chego lá, alguém já pulou. O homem enfermo estava num local rodeado por desvalidos, assim como ele, e agora ele revela a sua desesperança. Olha o versículo 7, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Você já esteve numa situação em que você precisava de ajuda e não apareceu ninguém? Você já deve ter tido uma situação como essa, você falava assim, puxa vida, alguém poderia vir me ajudar, mas não apareceu ninguém. Esse homem estava numa situação como essa, há 38 anos, não significa que ele estava há 38 anos ali naquele tanque, mas ele já devia estar há muito tempo, e ele fala, não tem ninguém para me colocar no tanque, no momento em que a água é agitada. Vejam meus irmãos, aquele homem estava enfermo há 38 anos, e não tinha ninguém para ajudá-lo na busca mística, de cura naquele local, dia após dia, talvez a água era agitada na cabeça deles por algum motivo, que a gente não sabe qual, e de repente alguém pulava, e ele falou, puxa, de novo, e é só uma vez por dia, então às vezes acontecia isso, e ia embora. Você já foi para a fila do SUS de madrugada para pegar ficha? E aí você fala assim, puxa, acordei 4h30, não é possível, eu sou o primeiro da fila, quando você chega lá já tem 30, e aí nosso coração é tomado de desesperança. A gente lá em casa tem experimentado um pouco dessa desesperança com relação à saúde. O João Camilo está lá e todo dia faz 4 exames de glicose, ele dá glicose boa na primeira, na segunda, na terceira, na 11 horas da noite, já há quase uma semana, a glicose dá abaixo de 70, e aí nesse momento a Camila sempre me manda mensagem, mais um dia, porque quando 11 horas dá a glicose baixa, é sinal que o outro dia no mínimo vai ter que ficar de novo, então a alta não vem no outro dia, então dia após dia, né? Medição após medição, fica assim, vai ser hoje, acho que vai ser hoje a alta, e não vai, mais uma hora vai sair alta. E curiosamente, Betesda em hebraico significa casa de misericórdia, curioso, né? Betesda significa casa de misericórdia, o nome daquele tanque era casa de misericórdia, mas parece-nos que ali naquele local, era cada um por si, não havia misericórdia, não era um lugar onde havia misericórdia, na verdade o que havia ali era competição, era cada um olhando para o próprio umbigo, cada um pensando em si mesmo, ninguém falava assim, rapaz, eu vou esperar, hoje eu vou te ajudar, estou com a dor no braço aqui, mas dá para eu segurar mais uns dias, até eu pular na água, fulano, vamos juntar nós dois, na hora que mexer a gente taca esse cara lá dentro, né? Ele certamente não ia reclamar, mas o homem enfermo, ele declara que não tinha ninguém por ele, em meio à multidão que estava ali, ele estava sozinho, e o nosso Redentor, ele é assim, ele visita mesmo aqueles que estão sozinhos, ele visita também aqueles que se sentem desesperançados. E sabe onde há outro lugar, onde às vezes é chamado de casa de misericórdia, mas falta misericórdia? Na igreja. Quer ver um momento onde falta misericórdia no meio do povo de Deus? Eu estou generalizando aqui, talvez você pode ser uma dessas exceções, mas quando alguém é disciplinado na igreja, parece que a pessoa se torna alguém com a doença pegajosa, uma doença contagiosa, melhor dizendo. Que casa de misericórdia é essa? Que casa de misericórdia é essa? Que quando um irmão cede ao pecado por sua fraqueza, nós abandonamos? Meus irmãos, nós somos conhecidos como a casa onde deve haver misericórdia. Você, como servo de Deus, deve olhar e deve ser um porta-voz dessa casa de misericórdia. Na sua casa deve ser o lugar onde o morador de rua bate e você não se sente incomodado, você não consegue dormir tranquilo se você não ajudar de alguma maneira. Esses dias, saindo de casa, eu estava indo comprar alguma coisa, e aí era um final de semana, e estava vindo uma mulher muito agitada, foi no dia do Enem, um domingo, dia do Enem,
Eu estava indo comprar acho que era uma carne, eu estava indo comprar, e a mulher estava angustiada, e correndo, uma senhora correndo. Eu falei, essa mulher não está bem não? Eu falei, senhora, está tudo bem? Ela falou assim, eu tenho que ir eu tenho que ir na igreja lá no Cristiano. Eu falei assim, meu Deus, mas a senhora está longe, hein? Ela, pois é, eu tenho que ir para lá. Aí eu falei assim, quer uma carona? Eu te levo lá, mas vai te atrapalhar? Eu falei, eu te levo lá, 5 minutos para mim, vai ser meia hora para você, então deixa eu te levar lá. E aí depois botei ela no carro, uma senhora, e ela foi conversando, eu achei até estranho que ela aceitou a carona, né? Eu falei assim, mesmo com essa barba aqui, eu acho que eu não expressei confiança, né? Ela aceitou, entrou no carro e foi. Aí ela falando assim, na hora que a gente estava chegando, aí ela virou para mim e falou assim, o senhor é de qual igreja? Aí eu falei assim, mas eu não falei que eu era crente? Aí ela falou assim, mas para ajudar uma outra pessoa assim, isso é coisa de crente. Está vendo como é que as pessoas do mundo entendem? Eu não sei, para a igreja que ela foi, eu imagino que ela ainda está precisando de salvação. Estava vindo para alguma quermesse, e ela ainda precisava de salvação. E eu pensei assim, as pessoas do mundo olham para nós e nos reconhecem como pessoas que são misericordiosas. Então reflita se você tem espelhado isso, reflita se de fato as pessoas podem olhar para você, e não é você falar assim, eu sou crente, se as suas ações não comprovam a sua fé, de nada adianta. Você primeiro precisa mostrar que você é crente, que você é um filho de Deus, que você transmite a mesma misericórdia da qual você já foi alvo. Mas em nossas relações, por vezes, nos relacionamos com aqueles que podem nos oferecer algo em troca. A gente quer ajudar pessoas que podem nos dar alguma coisa em troca, como se a gente quisesse, eu vou fazer um favor aqui para lá na frente. O Lucas está com o pneu murcho ali, deve estar aflito o coração dele. E agora, como é que eu vou embora com o pneu do carro murcho? Não dá para rodar, vai rasgar o pneu, né? E talvez o pai dele não trouxe um pneu reserva, e alguém vai ter que ter misericórdia e ajudar o nosso irmão a trocar o pneu para ele ir embora para casa. Ele tem que relevar a Raíssa lá em Colina hoje. Mas a gente não pode ter as nossas relações, irmãos, como favores trocados. O Fábio não pode virar para o Lucas e falar assim, não, eu tenho um pneu ali no carro, eu vou te emprestar. Ele falou assim, no dia que eu precisar de um favor de um pneu, eu vou ligar para o Lucas, que eu ajudei ele. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. A gente não precisa ficar anunciando isso. Jesus não é assim. Ele estende a mão a nós sem podermos oferecer nada a Ele em troca. Porque o que você poderia oferecer para Deus que Ele já não tenha? Para você ser alvo da graça dEle? Nada. Não precisamos dar nada a Jesus para sermos alvos da sua graça. Lembra? Pela graça sois salvos. E o homem não tinha ideia que diante dele, aquele homem que estava no lugar chamado casa de misericórdia, onde ele não tinha alcançado há muito tempo a misericórdia, agora diante dele estava a verdadeira misericórdia de Deus aos homens, Cristo Jesus encarnado. E Jesus diz àquele homem como uma ordem, um imperativo, levanta, toma o teu leito e anda. E a cura daquele homem foi imediata, da mesma maneira que foi o filho do oficial do rei. Lembra? Na última pregação, ele foi embora crendo. Quando ele chegou perto de casa, os servos dele chegaram, Senhor, teu filho vive. E aí ele pergunta, que horas que foi? Aí ele fala, tal hora. Ele lembra que foi exatamente no momento em que Jesus fala, vai para casa que teu filho vive. E no versículo 9, João nos conta que aquele homem, ao ouvir a ordem de Jesus, levantou-se, pegou o leito, uma espécie ali de esteira, e foi embora, sem perguntar nada, pelo menos no texto. Perceba que Jesus, mesmo diante da água, ele não age da mesma maneira que nós vemos no capítulo 9 de João. Jesus cura um cego de nascença passando lodo, Jesus cospe no chão, e essa cena é sempre um pouco nojenta, né? Mas Jesus cospe no chão, faz um lodo e passa na cara do homem. E ele manda ele ir se lavar no tanque de Siloé. Provavelmente porque aquele lugar onde Jesus está, Jesus não faz uso de nada que estava ali naquele lugar, porque aquele lugar tinha todo um misticismo. Então se Jesus cura aquele homem falando assim, pega um pouco de água e joga nas suas pernas, para quem seriam os louros do milagre? Para o tanque de Betesda, para o anjo falso que descia. Então Jesus não usa nada dali, Jesus simplesmente levanta, pega a sua esteira e vai embora. E parece-nos que esse é o ponto alto do texto, né?
simplesmente a cura do homem. Mas no final do versículo 9, nos informa que aquele dia era que dia? Sábado, um sábado, e isso causou uma grande celeuma entre os judeus. Então, veja que Jesus, ele vai até os desvalidos, Jesus também vai até os desesperançados, e agora na terceira categoria de pessoas que eu quero destacar, do versículo 10 até o 18, que Jesus também vai até os desorientados. Acompanhe novamente comigo a leitura do versículo 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Aqui, se você perceber, do 10 até o 18, vai haver uma tensão. Por quê? Porque os judeus estão preocupados com o quê? Com a quebra do sábado. O homem vira para eles, e se a gente reparar na leitura do texto, os homens perguntam assim: quem foi que falou com você que podia carregar o leito? Ele fala assim: aquele que me curou mandou eu carregar o leito. Então aqui há uma tensão explícita entre os judeus que estavam preocupados com a legalidade da lei, com o cumprimento da lei, e aqueles que estavam olhando de fato o que era importante, que era a cura de um homem que estava doente há 38 anos. Aqui provavelmente é alguém com dificuldades de locomoção, é alguém com as pernas falhas, né? É um paralítico, é um paralítico. E certamente, munidos do que dizia Êxodo 20, 10 e também de Jeremias 17, 21, que diz assim: assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregareis cargas o dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. E quando os judeus avistaram aquele homem, e a ideia aqui é que aquele homem está saindo, imagina a alegria desse homem carregando o próprio leito, saindo da região ali do tanque de Betesda. E quando ele depara com a polícia judaica, os caras da sinagoga. Ele fala: pera, esse aí é aquele doente, 38 anos, em vez de ele falar assim: quem foi que te curou? O que aconteceu? Eles falam assim: quem falou para você poder carregar essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Eles estão olhando para o lugar errado. Ao avistarem um homem que antes era enfermo, porque se ele estava ali naquela região há 38 anos, ele era alguém conhecido. A gente não conhece no bairro aqueles doidinhos que ficam andando para lá e para cá? Todo bairro tem um doidinho, não tem? Que carrega papelão, que toca a campainha dos outros e fica. Todo bairro tem, a gente não conhece. Se tem alguém assim aqui no Cristiano, você está lá no Interlagos olhando, você fala assim: mas o que esse cara está fazendo aqui? Ele é nosso lá, ele é lá do Cristiano. Então esse homem provavelmente era alguém conhecido ali naquele lugar. Então, mais um motivo para essa visão deturpada desses judeus. Eles estavam olhando assim: rapaz, o que você está fazendo em pé? Era essa a pergunta. O que aconteceu? Mas não, eles estão preocupados com o carregar da esteira. Perceba então que eles estavam mais preocupados com a lei do que com a misericórdia, mesmo diante do tanque chamado Casa de Misericórdia. Eles estavam olhando mais para a lei do que para a misericórdia. Agora aqui eles querem saber, não quem havia feito o milagre, eles querem saber quem foi que permitiu que aquele homem carregasse o leito, o próprio leito. Estes homens, ao tomarem tal atitude, mostram a total desorientação da parte que deveria receber o Messias prometido. Jesus já estava andando no meio deles, era o terceiro milagre que Jesus faz, de acordo com João. Jesus já era alguém conhecido. Esses judeus eram justamente as pessoas que deveriam alertar o povo de quem Jesus era. Olha, pessoal, eu estou atestando aqui, esse aqui é o homem que Isaías prometeu em Isaías 53, é ele. Mas não, eles estão cegos, diante do tanque de misericórdia, onde a verdadeira misericórdia de Deus estava, eles ainda continuam olhando para a lei, e a lei é só uma sombra daquilo que Cristo viria a fazer. Estes homens, ao tomar tal atitude, mostram a sua desorientação. Se João nos informa que aquele homem estava enfermo há 38 anos, ele de fato deveria ser uma figura conhecida, até mesmo daqueles que estavam indagando. Agora no versículo 14, corre o encontro do homem curado com o seu benfeitor. Olha o versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado,
não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E o encontro ocorre aonde? Ocorre no templo. Esse homem foi louvar a Deus, esse homem foi agradecer a Deus. Era ingratidão o motivo pelo qual esse homem estava ali no templo. Nós não conseguimos, mediante o que João nos relata, afirmar que este homem foi salvo. Não dá para a gente afirmar assim, olha, aquele homem lá no tanque de Betesda, ele foi salvo, vou encontrar com ele no céu. Com base nisso aqui, a gente não pode afirmar isso. Mas sim, ele foi alvo de um dos grandes milagres de Jesus. Mas também em nossos dias acontecem coisas assim. Quando o fim do ano vai se aproximando, parece que muitas pessoas se lembram de Deus e de agradecê-lo pelas bênçãos recebidas ao longo do ano. Não é verdade? Não é no último culto? Esse ano vai ser o primeiro culto meu de fim de ano aqui nosso na igreja. E geralmente, na experiência que eu tenho, vocês também devem lembrar disso, nessa época do ano é a época que mais aparece gente diferente na igreja. Parente, um filho que às vezes não vem no ano inteiro e resolve vir. É no fim do ano que nós vemos que a igreja é tomada de pessoas que passam o ano todo sem qualquer relacionamento com Deus, mas no final do ano fazem questão de vir. Muitas vezes até mesmo pela ideia mística de passar a virada do relógio de joelhos na igreja, como se isso pudesse trazer alguma bênção especial. Não traz. Se nós fazemos isso é por gratidão, não há mística nenhuma. Não há mística nenhuma, assim como não há mística nenhuma verdadeira em pular 7 ondinhas, em entregar alguma coisa a Iemanjá, como alguns acreditam. Lá no Espírito Santo tem muito isso, né? Na virada de ano, a praia no outro dia de manhã fica horrorosa, cheia de oferenda devolvida pela Iemanjá, pentes baratos, comidas ruins, né? É a onda que manda de volta, mas algumas pessoas falam assim, a Iemanjá não gostou, ela devolveu. Veja que a gratidão, meus irmãos, ela deve nos levar a uma mudança de vida. Se de fato você entende que tudo aquilo que tem acontecido de bom com você vem de Deus, não é no último culto do ano da igreja que você tem que ir lá bater ponto. Não, esse reconhecimento de que Deus está contigo deve levar você a uma mudança de vida. Você tem que estar com Deus todos os dias. Você tem que cultuar a Deus todos os domingos e não só no último culto do ano. E no versículo 14, aliás, quando Jesus encontra ele no templo, ele diz algo que é importante destacar. Ele diz, olha o versículo 14 novamente. Jesus encontra ele no templo e diz, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Será que o pecado dele era consequência, a doença dele era consequência do pecado? Em alguns casos né? Por exemplo, alguém que se alimenta mal, alguém que o único líquido que bebe é Coca-Cola, os rins uma hora vai cobrar, e aí a doença vai ser uma consequência do pecado. Se você não toma água devidamente, e aqui vai uma exortação pastoral para os seus rins, cuidado, não adianta tomar água. Eu conheço uma pessoa que só toma água na hora que o rins dói, tem que começar a tomar água, aí já é tarde, porque o problema já está instaurado. A gente precisa cuidar. Paulo não fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? A gente tem que cuidar. Nós temos que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. Eu não falo que você tem que estar só magrinho, vestindo 40. Não. Tem gente que é magrinho, mas que está com a saúde pior do que aquele que está acima do peso. Isso é fato, né? Mas não significa que talvez se você está gastando menos do que ingere, uma hora também vai cobrar, uma hora também a saúde vai cobrar, porque na velhice os nossos joelhos ficam mais trôpegos, e se você agora está acima do peso, e quando você chegar lá na velhice, você vai ter mais dificuldade. Se você é alguém assim hoje, eu ouso em dizer que com 70 anos você vai ser uma das pessoas que o pastor que estiver aqui vai ter que levar ceia na sua casa, porque você não consegue andar mais para vir à igreja. Então tome cuidado, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde. Você também glorifica a Deus cuidando da saúde. Aquilo que entra na sua boca também glorifica a Deus. Aquilo também glorifica a Deus. Mas Jesus, ao dizer isso,
depois dessa exortação nutricional, Jesus, ao dizer isso, ele não quer afirmar que a doença do homem é consequência de algum pecado. Jesus não está falando isso. E essa mesma questão, ela é levantada no capítulo 9, no versículo 3, quando diz: respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Esse episódio é depois da cura do cego. E aí os discípulos perguntam: Senhor, ele era cego por quê? Quem pecou? Porque o judeu, ele tinha esse entendimento, assim como muitos neopentecostais hoje têm. Doença é sinônimo de algum pecado não confessado. Se você está doente é porque Deus está pesando a mão sobre você. Às vezes não tem nada a ver, irmão. Às vezes é genética. Às vezes pode ser consequência de pecado mesmo. Você não está cuidando bem do seu corpo, você está comendo errado, você está bebendo errado, e aí vai acontecer essas coisas. Mas Jesus não está dizendo isso. Mas, ainda que algumas vezes a prática do pecado possa trazer doença ao homem, não é este caso aqui. Quando Jesus diz não peques mais, Jesus está dizendo para aquele homem buscar reconciliação com Deus, para não acontecer a ele coisa pior do que ficar doente por 38 anos. E o que pode ser pior do que todo esse sofrimento encarado por esse homem por 38 anos? A eternidade, excluído da misericórdia de Deus. Isso é pior. Então, nós pregamos o Evangelho porque nós queremos que pessoas se tornem adoradoras do Deus Todo-Poderoso, de Cristo Jesus. Para quê? Para que coisa pior não aconteça. Que coisa pior que pode acontecer ao homem? Ser lançado no inferno. Isso é uma coisa pior. Mas agora, cheio de gratidão no coração, olha o versículo 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Perceba, os judeus estavam querendo quem é que permitiu ele carregar o leito, e ele está falando assim: olha, quem me curou foi Jesus, porque para ele aquilo era mais importante. O homem procura os judeus e os informa quem o havia curado, e eu quero destacar que a resposta deste homem é diferente daquilo que foi perguntado. Se os judeus queriam saber quem havia mandado ele carregar o leito, o homem coloca o foco no lugar certo, na maravilhosa cura. E ao direcionar a atenção a Jesus, a ira das autoridades judaicas se tornou tão intensa que aqueles homens começaram a nutrir no coração deles o desejo de matar Jesus. O versículo 16 diz que: e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Veja que os judeus tinham uma concepção um tanto quanto equivocada do que realmente era o sábado. O sábado era o dia do descanso, mas não era um dia de ociosidade. Por isso que aí você pode perguntar assim: pastor, mas a gente deve guardar o domingo? Deve. Não como os adventistas guardam o sábado. Nós não guardamos o domingo para salvação. Nós guardamos o domingo em obediência ao mandamento de Deus. Nós somos salvos em Cristo, pela perfeição do cumprimento da lei em Cristo. E o que nós temos que fazer agora? Obedecer os 10 mandamentos. E o domingo é o sábado cristão, é o dia do descanso. Mas veja, o domingo não é um dia de ociosidade, não é somente o dia para você vir na escola bíblica. E sabia que crente tem que vir na escola bíblica, viu? Ouça com ironia, crente precisa vir na escola bíblica. Tem chamada acontecendo aí. Não é só vir na escola bíblica, voltar para casa, almoçar e dormir até 5h40, levantar, tomar um banho e vir para a igreja. Isso é ociosidade. Isso é legalismo. Deus, quando fez o mundo, ele descansou no 7º dia, mas a história, desde o livro de Gênesis, nos mostra que Deus é incessantemente operoso. Deus não ensina a preguiça no dia do sábado, muito menos o ócio. O sábado deveria representar o descanso das atividades de trabalho, porém o dia deveria ser de trabalho voltado à obra de Deus. Então, aquilo que Cristo fez não feriu o sábado, porque ele agiu com misericórdia, ele foi misericordioso e por isso não poderia ter quebrado o sábado, porque se Jesus tivesse quebrado o sábado, ele não era perfeito. E sendo Jesus perfeito, a atitude que ele tomou não foi de quebrar a lei, mas ainda assim, os judeus estavam olhando dessa maneira
torta. E agora no versículo 7, Jesus em sua defesa apresenta o verdadeiro propósito dos seus milagres, ensinando que João também reverbera no capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Se os apóstolos curavam até mesmo com a sua própria sombra, nós não podemos afirmar que Jesus curava com a sombra, mas o texto, João está relatando o quê? Você pode perguntar assim, mas pastor, Jesus só curou aquele homem no tanque de Betesda, estava cheio de doente ali. João só relata isso, mas nós não podemos afirmar nem que sim, nem que não, que Jesus curou ou não curou outras pessoas. Jesus pode ter feito isso, mas o propósito de João é relatar este milagre para quê? Para levar as pessoas a crerem que Jesus era de fato o Messias. Os judeus estavam tomados de desorientação, eles não compreenderam o ensino. Jesus era o Messias anunciado por Moisés, o profeta maior que ele, que viria. Ele é o Deus encarnado, ele é o grande e perfeito sinal da misericórdia de Deus aos homens. Porque veja, meus irmãos, ou esta reivindicação de Jesus era a blasfêmia mais perversa a ser punida com a morte, ou então ela era a verdade mais gloriosa que deveria ser aceita por fé. Jesus é Deus. E sabemos que foi a negação dessa verdade que levou Jesus à cruz. Jesus disse com as suas palavras: eu sou. E os judeus entenderam isso, porque se você olhar aí comigo, olha, versículo 16, e os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Versículo 17, mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus compreenderam que a resposta de Jesus, ao dizer, meu Pai trabalha até agora, Jesus não estava falando só igual a gente pode falar assim, que Deus é nosso Pai. De alguma maneira, pela palavra, pela argumentação de Jesus, os judeus compreenderam que Jesus estava se colocando em igualdade ao Pai. Ele estava dizendo: eu sou da mesma substância que o Pai, eu sou o Deus encarnado e estou aqui na frente de vocês. E o que eles fizeram? Eles rejeitaram, e essa negação da verdade levou Jesus à cruz. Jesus, meus irmãos, fez o mesmo sinal de Deus, não porque ele é um poderoso profeta, mas porque ele é o próprio Deus, em igual substância e poder. Ele é o Deus encarnado que veio ao mundo encontrar os desvalidos. Ele é o Deus encarnado que veio ao mundo salvar os desesperançados. Ele é o maravilhoso e perfeito guia daqueles que estão neste mundo desorientados. E eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que nele, e somente nele, podemos encontrar a verdadeira misericórdia. Porque as pessoas, em algum momento, vão nos decepcionar. Nós vamos contar com a misericórdia de alguém e nós vamos ouvir: não. Talvez alguém que já foi misericordioso com você em alguma oportunidade, se você retornar lá e pedir um favor diferente ou o mesmo favor, dependendo da circunstância, essa pessoa vai dizer não a você. Mas em Jesus nós podemos buscá-lo todas as vezes, e em todas as vezes nós vamos encontrar misericórdia, porque Ele é a própria manifestação da misericórdia. Que Deus nos ajude a pregarmos a palavra dEle em tempo e fora de tempo, mesmo em lugares onde pessoas indesejadas por nós estão. Eu fico às vezes curioso, e às vezes eu oro a Deus para isso acontecer. Então um travesti aqui, daqueles que você bate o olho e sabe que é um travesti, qual que seria a nossa reação? Se ele entrasse e sentasse do seu lado, ou se talvez um morador de rua, com mau cheiro, entrasse e sentasse do seu lado, no culto, o que você faria? Uma coisa eu sei, provavelmente você terminaria o culto assim. Mas aquela pessoa carece da mesma misericórdia que você já foi alvo. O seu desejo tem que ser: Senhor, trabalhe nesse coração,
Porque quando um pecador encontra a misericórdia de Jesus, ele recebe a misericórdia de Jesus, a vida é transformada. Ninguém nesse mundo que foi alvo da misericórdia de Jesus na salvação continuou sendo a mesma pessoa. Todo mundo que é alvo da misericórdia de Deus ganha de um presente, é uma transformação de vida. Os olhares são mudados, as palavras são mudadas. Aqueles que antes falavam só palavrão na entrada e na final de frase, agora ganham um novo vocabulário. Aqueles que talvez só espraguejavam, murmuravam, agora glorificam a Deus. Aqueles que antes tratavam a mulher ou o marido com casca, com grosseria, agora são humildes e pedem perdão. Aqueles que tratavam o filho com desinteresse, agora são amáveis. Essa é a mudança que o Evangelho produz. Essa é a mudança daqueles que se encontram com Cristo, que é a verdadeira casa de misericórdia. De fato, nós somos seres limitados pelo tempo, mas em Cristo iremos desfrutar da eternidade, onde o tempo não terá mais domínio, onde a lei da gravidade não vai mais fazer com que as suas pálpebras fiquem caídas, com que o tchauzinho de Miss não pode ser mais dado, porque o braço balança. Essas coisas todas vão sumir. Eu não sei o cabelo, Fábio. Nós esperamos, né? Com firme esperança. Mas diante da brevidade do nosso tempo aqui, não desista, meu irmão, de clamar pela conversão dos seus familiares. Não desista. Seja persistente, clame a Deus. Dos seus amigos. Quantos amigos você tem que você ama tanto que você gostaria de viver a eternidade com ele? Você já fez essa declaração de amor para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho? Olha, eu te amo tanto que eu queria passar a eternidade ao seu lado. E é dito que lá não vai ter mais casamento, mas a gente vai se lembrar de quem nós éramos. Mas isso é assunto para outra oportunidade. Insista em clamar pela conversão daqueles que você ama, ainda que eles estejam num caminho que aos nossos olhos pareça impossível. Para Deus não é impossível. Ainda que o tempo possa ter passado, ainda Deus pode derramar o seu poder e transformar vidas. Lembremos que o nosso Redentor não é limitado nem pela distância e nem pelo tempo. Ele fez nascer toda a fauna e flora que nós reconhecemos e nem sabemos que existe, animais das fossas abissais, plantas no mais profundo da floresta amazônica, que a gente nem sabe que existe. Ele fez existir pelo poder da sua palavra. Quanto mais se algum dia ele virar para um ímpio e dizer, levanta e anda. Anda onde? Na fé, anda pela graça. O nosso Deus sustenta o mundo e seus mais distintos detalhes com a sua maravilhosa providência. Creamos, meus irmãos, que Ele pode transformar qualquer situação, por mais difícil que pareça. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o início e Ele também é o fim. Por isso, quando nós vemos alguma dificuldade, lembremos que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, e para isso acontecer, nós precisamos sossegar o nosso coração. Então, eu quero convidar você a ficar de pé e cantarmos todos a uma só voz o hino 254, Sossegai.